Graça e paz, queridos irmãos. Que privilégio nós estarmos reunidos aqui mais uma vez nessa noite para adorarmos ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua casa, para esse momento tão especial, um momento que foi escolhido pelo Senhor para estarmos aqui diante dele, porque a presença do Senhor é vista quando o povo dele se reúne para adorá-lo. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, essa Bíblia que é sua, mas a palavra é do nosso Deus. Abra, por favor, no Salmo de número 100, salmo conhecido. Logo após a leitura, nós iremos orar ao Senhor, curvar as nossas frontes e nos entregarmos a Ele. Salmo de número 100, diz assim a palavra do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Nosso bom e eterno Senhor, graças nós te damos, ó Pai. Se estamos aqui, é pela tua condução, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, suplicamos a tua condução para tudo que irá acontecer nessa noite. Que tudo que venhamos fazer, Pai, seja para engrandecer o teu santo nome, para demonstrar a nossa adoração, a nossa reverência ao Senhor. Por isso, nos conduz a cada vez mais para perto de Ti, Pai Santo. Que Teu Espírito, ó Pai, traga a nossa memória, que Ele possa a cada momento trazer as lembranças, trazer as nossas memórias, aquilo que o Senhor Jesus nos falou. E Ele continua falando, Pai Santo, por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos dá orientação. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos santifica. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ela nos aperfeiçoa a cada momento diante do Senhor. Continua, Senhor, trabalhando nas nossas vidas, mudando o nosso caráter, transformando os nossos corações, para que tão somente o Senhor, ó Deus, ao contemplar a nossa vida, enxergue, ó Deus, que o Senhor encontra filhos que estão temendo ao Senhor, que estão buscando cada vez mais fazer a Tua vontade. Por favor, Senhor, acha isso em nós. Nos capacita a cada momento para vivermos a Tua vontade, para testemunharmos, ó Deus, a este mundo, ao qual espera uma reação nossa, a reação dos filhos da luz. Por isso eu te agradeço, Pai, e oro, também peço pela vida dos meus irmãos que aqui estão conosco. Por favor, Senhor, faz a Tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos nesse momento, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Esse é o momento que eu convido você a ficar de pé, se possível, para nós louvarmos ao nosso Deus com muita alegria e com muito entusiasmo. Em nome de Jesus. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado
noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo o meu louvor. Louvado seja o Senhor, mais esse momento. Quero convidar os irmãos para que, nesse momento, você mais uma vez abra o seu coração, porque é um momento precioso também na nossa liturgia, que é esse momento de dedicação de dízimos e ofertas no altar do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos, esse momento, adorar o Senhor com muita alegria, trazer os dízimos e ofertas no altar do Senhor com muita alegria do coração. E é esse momento que eu convido a você. Se você tiver com seu celular, você pode direcionar ao QR Code, que aí você vai estar fazendo aonde você estiver aí sentado, você pode deliberadamente fazer esse momento de dízimos e ofertas. Mas também quero convidar você já nesse momento para nós orarmos e convidar os irmãos que têm algum motivo de gratidão, motivo que queira colocar diante do Senhor, algumas petições. Esse é um momento também de entrega, assim como os dízimos e ofertas, mas também nós entregarmos aquilo que às vezes inquieta o nosso coração, aquilo também que às vezes nós precisamos apresentar ao Deus como forma de gratidão. Então, eu quero também orar pela sua vida e por isso que você tem colocado diante do Senhor. Eu convido a você mais uma vez a inclinar a sua fronte para que nós juntos possamos orar. Santo e eterno Deus, graças nós te damos, ó Pai, por mais esse momento, que é um momento tão especial, em que nós contemplamos essa ação de dedicação dos teus filhos na tua casa. A tua palavra diz que nós devemos dedicar dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos a cada vez mais para que tenhamos essa compreensão. Pedimos ao Senhor, Pai, discernimento aos nossos irmãos que irão administrar, ó Deus, as ofertas e os dízimos que são trazidos ao teu altar. Por isso, conduz tudo, Senhor, de acordo à tua vontade. Suplicamos pelos aqueles irmãos que, ó Deus, têm um anseio, um desejo no coração
de se dedicar, mas ainda não tem a oportunidade, porque ainda não encontrou um emprego. Mas que o Senhor, Deus, possa abrir essa porta, que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa, ó Deus, levar essa pessoa a ter essa alegria de ter um emprego, de ter a sua oportunidade, de dedicar a sua vida no teu altar. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, também, por todos os pedidos que foram colocados aqui. O Senhor já conhece todos antes mesmo de nós expressarmos. Há muitas situações, Senhor, que só o Deus Todo-Poderoso pode solucionar. Às vezes tentamos e as nossas forças vão embora porque nós não conseguimos. São coisas impossíveis que nós só temos a levar ao Senhor, que é o Deus do impossível. Por isso, Pai Santo, vê o nosso coração nesse momento, contempla os nossos desejos. Pai Santo, há muitas situações e queremos entregar ao Senhor, pois sabemos que só o Senhor pode fazer as coisas acontecerem. Obrigado por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, de estarmos aqui elevando as nossas vozes até o Senhor. Por isso, conduz a nossa vida a entender a cada momento a quem o Senhor é para nós. O Senhor é o Deus poderoso, o Deus forte, o Senhor é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Por isso nós te adoramos, Senhor, e queremos te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito
livro do profeta Daniel é uma importante narrativa sobre a maneira como servos de Deus fazem escolhas certas em tempos difíceis. Eu quero nesta noite, com a graça de Deus, saudar cada um de vocês que estão aqui e pedir que, em nome de Cristo Jesus, todos nós possamos receber a porção da palavra de Deus. Que bom que você está aqui. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro de uma forma virtual, quando a igreja se reúne de diversos lugares. Hoje, mais uma vez, temos a rica oportunidade de sermos abençoados, porque mesmo separados em diferentes lugares, nós estamos agora como povo de Deus juntos nesse momento de adoração e a palavra de Deus, mais uma vez, tem muito a nos ensinar. Eu quero convidar você a voltar a sua atenção para um trecho da história de Daniel, no capítulo de número 6. Você conhece um pouco dessa história, especialmente quando percebemos que Daniel foi parar na cova dos leões, acusados por aqueles que levantaram um falso contra Daniel e obrigaram o rei a estabelecer um decreto que todo aquele que orasse a qualquer Deus durante 30 dias, que não a atenção voltada para Dario, certamente esse seria colocado na cova dos leões. E foi o destino que foi reservado para Daniel exatamente por conta dessa perseguição. Vamos voltar ao capítulo de número 6, o verso 10, o texto que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Tendo em mente esse momento e esta visão de Daniel, quero convidar você a fazer o que a gente faz sempre, a orar. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esse momento. O Senhor conhece quais são as escolhas que as pessoas têm sido desafiadas a fazer todos os dias. E qual o peso dessas escolhas? Nessa noite, diante da palavra do Senhor e desse ajuntamento, pedimos a bênção do Senhor e o discernimento espiritual. Que o Senhor fale conosco. Nós agradecemos e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O tema para a mensagem desta noite é a escolha perfeita. Será que as nossas escolhas são escolhas perfeitas? Como você sabe que fez uma escolha perfeita? Imagina que quando você vai a um restaurante desconhecido e você olha o cardápio, e mesmo sem conhecer qual é o conteúdo e a preparação, e você olha, e você é atraído por alguma coisa, e você diz, eu quero esse. E quando chega o prato, e você olha, e você se decepciona, porque você teve uma rica oportunidade de fazer uma escolha, mas aquela escolha não foi muito assertiva. Mas a experiência de escolher um prato com o qual você se agrada, certamente dá esta sensação de foi essa a escolha perfeita. É bem verdade que na vida nós não estamos escolhendo um prato num cardápio, mas tomamos decisões importantes que revelam o curso de nossa vida. E todas elas devem ser pautadas pela fé em Cristo Jesus. Aliás, é preciso dizer que a maior de todas as escolhas que você precisa fazer é seguir a Cristo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Escolher o seu time ou o partido político talvez não faça diferença, mas a sua vida eterna você precisa prestar atenção. Como então Daniel nos ajuda a fazer uma escolha perfeita? Eu começo pelo significado do seu nome. Daniel significa Deus é o meu juiz. Uma escolha perfeita é, sem dúvida, uma escolha feita em Deus. Quando temos a oportunidade de
pedir que Deus, ele julgue nossas escolhas, ele seja o juiz sobre nossas decisões, certamente nós temos aí o grande Criador de todas as coisas, como aquele que há de nos conduzir na melhor escolha sobre cada coisa. Por que o tema A Escolha Perfeita? Porque o tempo era um tempo difícil. A história conta em Daniel, no capítulo 6, que os judeus haviam sido levados cativos para a Babilônia. E é nesse lugar onde eles ocupam lugares estratégicos e, de certa forma, posições de liderança. Mas Daniel começa a se destacar dentre os demais. E uma perseguição se levantou contra Daniel. De maneira que o primeiro passo foi descobrir uma falha em Daniel. E eles procuraram e não encontraram uma falha em Daniel. Mas eles tiveram uma brilhante ideia. E a ideia foi: nós vamos encontrar uma coisa na sua própria lei. E nós vamos julgá-lo por sua lei. Essa foi uma atitude perspicaz. Saber que Daniel era um homem piedoso. E tentaram colocar isso contra o próprio Daniel. Isso me fez pensar algo bem interessante. Será que alguns de nós seríamos condenados por nossos hábitos? Já pensou se hoje tivesse uma lei que você não pode orar, você seria condenado? Uma lei que você não pode ler as Escrituras, você seria condenado? Daniel é condenado por seus hábitos, ou seja, naquilo em que ele é bom diante de Deus, é nisso em que ele será julgado. Mas é nesse cenário que eu encontro a escolha perfeita. Então eu quero dizer para você hoje algumas coisas que para mim representam uma escolha perfeita. A primeira delas é que a escolha perfeita é uma escolha que ela é feita diante de Deus e não dos homens. Observe bastante isso. A escolha perfeita é feita diante de Deus e diante dos homens. Então eu vou ousar dizer isso que eu vou dizer para você agora. Se você ainda não tomou uma decisão ou não fez uma escolha diante de Deus, você ainda não sabe o que é uma escolha perfeita. O texto diz assim, que quando Daniel soube que o documento foi assinado, olha que coisa interessante, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima, no quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Uma escolha perfeita, ela é feita diante de Deus e não dos homens. Quarto fechado, janelas abertas. Seu costume era de joelhos diante de Deus 3 vezes ao dia. Enquanto o decreto diz ninguém pode, Daniel diz eu não posso abrir mão. Enquanto o decreto diz que ele será condenado se fizer, Daniel escolhe fazer o que sempre fez diante de Deus. É bem importante isso. Porque nós temos sofrido com nossas escolhas. E o grande prejuízo é porque, muitas vezes, nós tomamos decisões na praça, decisões no calor de nossas emoções. Nós tomamos decisões que tentam nos proteger.
quando na verdade Daniel, ele escolhe alimentar a sua relação comum diante de Deus, como costumava fazer. A segunda coisa que me chama a atenção é que uma escolha perfeita, ela é mantida principalmente em tempos de crise. Quando é que a gente sabe que uma escolha é perfeita? Quando no tempo de crise eu não preciso guardar ela. Quando no tempo de crise eu não preciso esconder. Então, com as janelas abertas, Daniel sabe, eu não faço ideia de como ele fazia isso, mas 3 vezes ao dia, talvez manhã, tarde e noite, ele vai àquele lugar, alguma coisa desperta e ele diz: é hora de manter minha comunhão. Tempos de crise que escondem nossas escolhas mostram que nós não escolhemos a coisa certa. Daniel estava na Babilônia exatamente sustentado por Deus. Ele não podia abrir mão disso. Uma escolha perfeita é uma escolha feita diante de Deus, não dos homens, e ela é mantida principalmente em tempos de crise. Esse é um texto que revela uma cena no quarto de Daniel. Abre para nós a possibilidade de que em tempos de crise, janelas deveriam estar abertas, portas deveriam estar fechadas, joelhos deveriam estar dobrados e pessoas deveriam estar fazendo o que estão acostumados a fazer: orar, e diz o texto, e adorar e se alegrar em Deus. Terceira coisa interessante nesse texto é que a escolha perfeita, ela nos distingue dos demais. Eu acredito que isso sempre acontece, né? Quando você faz uma escolha e você se alegra com a sua escolha, mas nem todo mundo fez uma escolha igual a sua, você se distingue dos demais. Daniel, sem dúvida alguma, por suas escolhas, já no começo do livro, que escolheu não se contaminar com os manjares do rei, ele 10 dias depois estava com melhor aparência. Daniel é convidado para ser um líder na Babilônia. Ele se torna o principal dos líderes. Daniel se destaca por sua sabedoria. Quando todos não conseguem interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel é o único que consegue. O que isso significa? Que a escolha perfeita distingue você dos demais. A escolha perfeita de Daniel foi priorizar Deus. A escolha perfeita de Daniel foi depender de Deus. A escolha perfeita de Daniel foi confiar em Deus. E em troca, Deus o faz sobressair e ele se distingue de todos os demais. Quando eu olho para todos os jovens da Bíblia, Daniel é aquele único jovem que tem uma visão tão além do seu tempo, que Daniel já viu no seu tempo, lá no passado, coisas que nem aconteceram ainda nos meus dias. Sabe o que é isso? Daniel tem uma visão sobre o domínio eterno de Cristo. Isto é, a sua segunda vinda. Então, fatos que ainda não aconteceram na minha geração, eles já foram vistos por Daniel numa visão há muitos anos atrás. Uma escolha perfeita distingue você de todos os demais. Uma quarta coisa que eu posso dizer sobre uma escolha perfeita com base em Daniel é que esta escolha perfeita nos sustenta na hora do perigo. Foi exatamente porque orava a Deus
que Daniel foi acusado, o decreto era contra isso, Daniel obrigatoriamente vai parar na cova dos leões. Mas é nesse lugar que nós podemos contemplar que Deus, quem fez o leão, fez Daniel. Deus honrou a escolha de Daniel. E Deus deu aos leões a quietude e a convivência de passar uma noite inteira junto com o seu servo, Daniel, ali, sem que Daniel se tornasse presa. O que é isso? Daniel foi sustentado, Daniel foi protegido, Daniel foi guardado. Sua escolha, ela reflete ali na cova dos leões. Uma escolha perfeita, ela também nos sustenta na hora do perigo. De maneira que na cova dos leões, o que vale é o que aconteceu antes de entrar na cova dos leões. A última coisa que me impacta na escolha perfeita de Daniel é que a escolha perfeita, ela exalta a grandeza de Deus. Aflito estava o rei, porque ele verdadeiramente gostava de Daniel, e no dia seguinte, depois de passar uma noite sem dormir, ele vai ao encontro da cova dos leões e ele chama Daniel pelo nome. Tinha uma esperança de que o Deus de Daniel pudesse livrá-lo. E qual foi a sua surpresa? Quando ele chamou, Daniel estava lá. E Daniel foi tirado da cova dos leões. E aqueles homens que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões. E eles foram estraçalhados pelos leões. E Daniel foi preservado por sua escolha, por sua decisão, mas ao final o rei vai editar um decreto dizendo que todos os povos devem tremer e temer diante do Deus de Daniel. Uma escolha perfeita é esse conjunto de coisas. Ela é feita diante de Deus e não dos homens. No momento em que o decreto é assinado, é para o quarto que Daniel vai. Uma escolha perfeita é uma escolha que é mantida principalmente em tempos de crise. No meio da perseguição, Daniel não parou de orar. Uma escolha perfeita é uma escolha que nos distingue de todos os demais. Daniel continuou sendo um homem que prevalecia em sabedoria, em visões, em entendimento em relação aos demais. Uma escolha perfeita é uma escolha que nos sustenta no perigo. E Daniel é o único que entrou na cova dos leões e saiu vivo. Uma escolha perfeita é uma escolha que exalta a grandeza de Deus. Ao sair da cova, Daniel, ele é protagonista de um grande testemunho. Por sua fé, por seu exemplo, pelo que Deus fez, um decreto, um documento, uma declaração vai percorrer as nações, dizendo que o Deus de Daniel é Deus vivo e é Deus verdadeiro. Então, o que é uma escolha perfeita? Uma escolha perfeita é aquela que verdadeiramente está centrada em Deus. Tudo nesta passagem está centrado em Deus. E se pudermos exemplificar a escolha perfeita de Daniel, sua escolha perfeita é um gesto simples. Dobrar os joelhos 3 vezes ao dia e falar com Deus. Isso estava no seu cotidiano. Por isso, eu quero me atentar a esse único fato, o quarto de Daniel. Lá fora, leões. No palácio, um decreto. Diante do rei, uma armadilha. Fora, aos redores da casa de Daniel, artimanhas, articulações.
Lá fora, muita coisa acontecendo, muita trama assassina, muitas histórias truncadas, muitas coisas que verdadeiramente são armadilhas contra os servos de Deus. Aqui dentro, um homem adorando a Deus, um homem com seu coração voltado para Jerusalém, templo, presença de Deus, um homem de joelhos, um homem que clama. Veja, numa terra estrangeira, ele abre uma janela em direção à sua terra e ao templo do seu Deus, para buscar a Deus em oração. Isso aqui é grandioso demais, porque eu acredito que essa deva ser a escolha perfeita. Salvador, Brasil, século 21, 2026, mundo pegando fogo, carnaval, crise, Iraque, Israel, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, partidos políticos, tudo acontecendo lá fora, tudo acontecendo lá fora. Mas aqui dentro, de sua casa, no seu quarto, é com Deus que você se resolve. É nele que você decide. E é na presença dele, é diante dele que você alinha suas escolhas. Quando você sai do quarto, não importa o que aconteça, aquilo que você fez diante de Deus sustentará você para além da porta do quarto, da porta da casa, da porta dos limites da cidade. E isso é maravilhoso encontrar em Daniel. Eu quero encorajar você hoje a não se desesperar com o barulho de nossa cidade, com os rumores de crises econômicas, com as dificuldades que podem vir sobre nossa cidade, sobre o mundo. Mas, sobretudo, convidá-lo a esse lugar secreto, aonde você refaz o seu hábito diante de Deus, aonde você reconhece que é ali que você está numa audiência com o verdadeiro governante do universo. E nesse lugar você se fortalece para todas as coisas que tem que enfrentar na vida. Essa é a minha oração. Do que você precisa? Você precisa apenas dobrar os joelhos. Você precisa apenas de um canto, onde você pode, diante de Deus, abrir seu coração e confiar nele para todo sempre. Quero orar com você hoje, pedir que Deus se revele no meio da sua dor, no meio da sua angústia, em meio a perseguições ou situações que você esteja enfrentando, e de fato você encontre um lugar de quietude, aonde você pode alimentar um hábito de estar diante de Deus. E isso muda tudo. E isso é poderoso para sustentar você diante de qualquer coisa. Ore comigo nessa noite. Senhor, somos o teu povo e temos o privilégio de ouvir as palavras de Jesus. Jesus ensinou os discípulos que quando eles orassem, eles deveriam orar no seu quarto, fechando a porta. E o Pai que vê em secreto, recompensa publicamente. Senhor, há muitos medos que sentimos, há muitos perigos que enfrentamos, há muitos porquês, muitas dúvidas e muitos dilemas que estão à nossa volta. Há coisas que nós não gostamos na política, há coisas que nós não gostamos na cidade, há situações que nos oprimem, há momentos em que a igreja sente o peso de uma sociedade mergulhada no pecado. E começamos esse ano, e talvez haja muita dúvida ou medo nos corações. Mas hoje, que esse movimento do quarto, da casa, do recôndito, do secreto, ele cresça em nossa comunidade. E cada um dos irmãos
tenha o privilégio desse encontro santo, desta escolha perfeita, que será vivida para além da porta do quarto, da casa, do ambiente de reclusão. Ó Deus, que o Senhor se revele em cada casa, em cada coração, e que o Senhor nos sustente em toda crise. Obrigado por esta noite. Obrigado pelos meus irmãos que se dispuseram a se conectar para esse encontro. Que o Senhor nos dê o privilégio do encontro físico, presencial novamente, para juntos testemunharmos as coisas grandes que só o Senhor faz, especialmente na vida daqueles que escolheram confiar no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu desejo nesta noite é que Deus abençoe sua vida e que você tenha um privilégio rico e único de ter um encontro com Deus que só você pode ter no recôndito da sua casa. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és.